A Serra Gaúcha é o berço de cidades com grande influência italiana, bem como imigrantes. Dr. Davi Manzini nasceu em Firenze, na Itália, e chegou ao Rio Grande do Sul em agosto de 2015. Ele se deparou com uma região colonizada por imigrantes italianos vindos do norte da Itália. Ele notou que haviam muitos descendentes que desejavam reconhecimento de sua origem e a administração pública italiana não priorizava o atendimento da grande demanda existente, fazendo com que muitos acabassem desistindo de seus sonhos. Sendo assim, o doutor decidiu disponibilizar a toda a comunidade ítalo-brasileira e ofereceu o seu conhecimento técnico para esclarecer todo o processo necessário para o reconhecimento da cidadania italiana. Assim nasceu a Nostrali Assessoria Italiana. O Dr. Davi então formou uma equipe única de profissionais capacitados, atuando no Brasil e na Itália, com o propósito de amparar todos os ítalo-brasileiros a obterem seus direitos reconhecidos como cidadãos europeus. Olá, seja muito bem-vindo! Hoje no Empresários de Sucesso TV, eu vou conversar com David Manzini. Ele é CEO da Nostrali Assessoria Italiana. David, seja muito bem-vindo. Obrigado. Eu quero agradecer pela oportunidade em participar do programa, e de poder contribuir como profissional na realização dos projetos, sonhos, enfim, de quem deseja reconhecer a cidadania italiana. David, você é o que a gente pode chamar de italiano brasileiro. Eu gostaria que você contasse para a gente o que você encontrou aqui no Brasil e por qual razão você decidiu criar a Nostrali. Conta para a gente. Então, acho que a definição é correta, Italiano brasiliano, vamos dizer assim. Eu fico muito tempo, na verdade, 2 meses no Brasil, 2 meses na Itália, cuidando das 2 empresas, Então, de fato, na verdade, eu só tenho a cidadania italiana, mas já me considero brasileiro. Respondendo a sua pergunta, quando eu cheguei no Rio Grande do Sul, enxerguei uma realidade belíssima, fantástica, que é uma região colonizada pelos imigrantes italianos que vieram principalmente do norte da Itália para cá e que até hoje construíram cidades e empresas, inclusive de grande porte e de sucesso. Também fui positivamente surpreendido pelo interesse que os seus descendentes possuem no reconhecimento, no resgate das próprias origens, no reconhecimento da cidadania italiana. E pelo amor que eles têm pela Itália, enfim, pelas próprias origens. Isso realmente é incrível, Daniel? E, em contrapartida, observei vamos dizer assim, uma inércia, uma falta de atendimento, de interesse em priorizar o atendimento da grande demanda que hoje existe no reconhecimento da cidadania por parte da administração pública italiana. E isso, infelizmente, acaba fazendo com que muitos cidadãos, mesmo possuindo o direito ao reconhecimento, desistam deste projeto, desse caminho. E também observei a ausência de empresas formadas, estruturadas, profissionais que possam corretamente amparar, auxiliar o cidadão no processo. Em razão disso, aí eu optei, decidi me colocar à disposição, colocar o meu conhecimento à disposição de toda a comunidade de ítalo-brasileiros. Então, investi numa empresa, na construção, na estruturação de uma equipe que tenha o conhecimento correto, esteja preparada a amparar, auxiliar quem tem interesse em empreender esse novo caminho, em abrir essas portas para o mundo e para a Europa. Legal, David. Então você, por conta dessa sua experiência, você conseguiu identificar uma necessidade e acabou criando um serviço
especializado para resolver essas pendências e ajudar as pessoas. Então esse empreendimento deu certo. Agora eu gostaria que você compartilhasse com a gente quais são os serviços que a Nostrale Assessoria Italiana oferece nessa área. Certo. Então, só para entender, né, para dar uma explicada inicial, geral, o processo de reconhecimento da cidadania italiana ele é bastante amplo. Ou seja, qualquer cidadão que possua na própria árvore genealógica um ascendente em linha reta de origem italiana, sem limite de gerações, né? Essa é uma pergunta que seguido me fazem, mas tem limite? Não tem. Não há limites. Não pode ser bisavó, trisavó ou até mais para cima. É importante que a pessoa apenas possua um italiano, né, que veio da Itália na própria árvore genealógica e pode então solicitar o reconhecimento da cidadania. Nesse contexto, então, existem vários passos dentro do procedimento que é o reconhecimento, né? Sempre gosto de dividir assim, como é que funciona o processo. São duas etapas. A primeira é a preparação documental. A segunda é o reconhecimento em si. E a Nostrale, ela se coloca à disposição em todas as etapas desse processo. Desde o início, ou seja, desde a pesquisa dos documentos, que são as certidões, né, de nascimento e casamento, que demonstram a origem italiana do interessado, né, até o fim, até o reconhecimento e a entrega, inclusive, do passaporte italiano para a pessoa que solicitou o reconhecimento. Então, nós estamos presentes do início até o fim de todas as etapas do processo, que envolvem, como falei já, pesquisas, procedimentos de retificação administrativa, processos judiciais de, às vezes, né, correções documentais, tradução, apostilhamento, e também auxiliamos em toda a parte de reconhecimento mediante os dois escritórios, né? Porque a Nostrale, ela possui um escritório no Brasil e um escritório na Itália. Os dois colaboram para o sucesso de cada processo. Perfeito. Ô, David, nós sabemos da ligação do Brasil com a Itália. A colônia é enorme e o número de pessoas que possuem ascendência italiana também é algo fora do comum, né? Talvez esteja entre os 3 países com maior número de descendentes de italianos do mundo. Por isso, certamente alguém que acompanha o nosso programa agora acabou identificando esse interesse em se mudar para a Itália, em morar na Europa. Fale para a gente o que é importante saber, o que a pessoa precisa saber na hora de ir morar na Itália. Então, é importante esclarecer também que, ao reconhecer a cidadania italiana, você, além de ser um cidadão italiano, você passa a ser um cidadão europeu. Ou seja, você tem direito de se estabelecer, então morar, trabalhar, viver, viajar em todos os países da União Europeia. Isso é incrível, né? Abre umas portas e umas oportunidades muito relevantes. A nossa empresa na Itália possui... existem 2 formas de reconhecimento, né? Uma via judicial e uma via administrativa. As duas têm as suas características. Agora, falando de Itália, a gente pode tocar na questão da via administrativa, ou seja, a pessoa se mudar para a Itália, né, passar a residir no território italiano e reconhecer a própria cidadania mediante auxílio da nossa empresa, que desde a chegada no aeroporto, nós buscamos o cliente, levamos para acomodação, que é de nossa competência, e desenvolvemos todos os trâmites necessários. O cidadão que, uma vez que a cidadania italiana é reconhecida, ele passa a ser um cidadão daquele país, ou seja, não necessita mais de vistos ou de autorizações especiais, permissões para permanecer no território europeu. Inclusive, cônjuges, filhos, obviamente, e outros parentes têm a possibilidade de ficar junto com ele na Europa, nos seus projetos, seus empreendimentos, mediante a aplicação de um permesso, né?
é uma permissão permanente de estadia. Então, ao viajar para a Itália e ele conhecer a cidadania italiana, é possível já optar, né, pensar em permanecer na Europa. Ô David, esse momento em que nós estamos vivendo, muitas pessoas, claro, têm relatado muita dificuldade. Primeiro, para desenvolver suas atividades do dia a dia. Segundo, porque muitos não estão conseguindo trabalhar no escritório, então estão trabalhando de maneira remota. E algumas pessoas também tiveram que adiar os seus sonhos e os seus planos de viagens e também de outros empreendimentos. Eu gostaria que você contasse para a gente como você está atendendo os seus clientes nesta fase. Então, é muito importante essa pergunta que você me fez. É um momento complicado e em qualquer área, né, do mercado, enfim, teve mudanças, inclusive no âmbito da cidadania italiana. Como comentei antes, existem duas formas principais, alternativas de reconhecimento. Por que eu falei alternativas, na verdade? Porque, como eu disse no início, na primeira pergunta que você me fez, sobre quando eu comentei sobre a inércia, né, a dificuldade de atendimento da administração pública. O que acontece no Brasil? Os consulados italianos, que são os órgãos públicos competentes para o reconhecimento da cidadania italiana, com base na residência, né, do cidadão. Vamos supor, eu resido no Rio Grande do Sul, o consulado competente é o de Porto Alegre. Porém, infelizmente, todos os consulados do Brasil possuem atraso no atendimento, possuem fila. Dependendo do consulado, a gente fala em 5, 8, 12, até 15 anos de espera. Então, por isso, o cidadão, perante essa situação, né, opta por contratar um profissional que auxilie ele na manutenção desse direito, porque realmente um atraso de 15 anos é uma lesão de um direito, né, de relevância constitucional, inclusive. Então, o que acontece hoje? As oportunidades, as alternativas são duas. E uma das mais selecionadas, enfim, escolhidas antes da pandemia era exatamente a viagem para a Itália. Uma pessoa ia residir no território italiano e, então, agilizar o seu reconhecimento. Infelizmente, a pandemia nos atrapalhou um pouco, né, nessa situação, e muitas pessoas que já tinham, inclusive, viagem marcada para a Europa, para a Itália, precisaram desmarcar. Então, como é que a Nostral reagiu, né, a essa situação? Existe uma outra alternativa que não necessita de uma viagem para a Itália. Essa alternativa é uma ação judicial, né, que vai ser ajuizada no Tribunal de Roma. Como funciona essa possibilidade? Como falei, não há necessidade de deslocamento para a Itália, então ela se encaixou perfeitamente nesse momento, né, pandêmico, de possibilidade de viagem. Então, muitas famílias optaram por realizar o reconhecimento com procuração por meio de uma ação. Essa ação consiste, basicamente, né, para não entrar muito no detalhe, mas consiste basicamente em fazer valer o próprio direito ao reconhecimento que é prejudicado pela demora, né, pela inércia da administração pública em juízo. Então, solicitar o reconhecimento diretamente na justiça. Isso é um processo que demora, que tramita, né, um pouco mais do que uma via administrativa, mas é uma alternativa nesse momento de pandemia. Né? Ok. David, eu gostaria de falar um pouquinho agora de futuro. Você pretende expandir os negócios? O que você pensa em fazer em médio e longo prazo? Então, o nosso escritório, que começou apenas com um foco, que é o reconhecimento da cidadania italiana, e ele está se tornando sempre mais um ponto de referência para, no geral, o atendimento de necessidades de brasileiros em relação à Itália e vice-versa, né?
Então, o nosso escritório está se expandindo, a demanda da cidadania é constante e sempre em aumento, e os nossos próximos planos, né, os planos futuros, é a abertura de outras filiais no Brasil. Então, logo teremos atendimento presencial também em outros estados. Embora, né, agora o nosso escritório esteja atendendo o Brasil inteiro, mas a gente entende a necessidade de nossos clientes terem um contato também presencial conosco. Então, esses são os planos futuros. Perfeito, desejo boa sorte nos seus negócios. Espero que você volte aqui mais vezes ao Empresários de Sucesso. Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade e um abraço. Eu conversei com David Manzini, CEO da Nostrale Assessoria Italiana. Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo.